Dá para ouvir? Nós temos, já há quase 3 anos, promovido os encontros abertos, né? E a ideia é abrir um espaço de discussão, de reflexão, de troca de ideias sobre as questões importantes da agenda da educação, né? A questão do letramento e da alfabetização, da formação de professores, são questões que são importantes para nós e têm sido alvo de diferentes encontros e discussões. Então, é um prazer imenso hoje nós recebermos aqui a professora Magda Soares, né? Nós estamos transmitindo ao vivo pelo site do SEMPEC, então também aproveito para cumprimentar os internautas, né? Nesse encontro, que é uma iniciativa do SEMPEC e da Fundação Volkswagen, no âmbito do projeto da plataforma do letramento, que nós acabamos de lançar recentemente, né? É www.plataformadoletramento.org.br, quem quiser acessar, né? Então, vou passar a palavra para o Dutti, e para a Magda. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. O prazer é grande por várias razões, por estar podendo reencontrar vocês, por estar aqui com a Magda, né? Espero que a gente possa conversar sem muitas formalidades, por isso que é a Magda, não é a professora Magda, não é a professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG, né? Não é a professora autora dos vários livros, das várias obras que vocês conhecem. Não é, mas está falando. Mas é uma forma de apresentar, né, ou de lembrar a vocês a importância que é para o SEMPEC contar com a presença da Magda aqui hoje, para discutir uma coisa que nos é muito cara, e muito cara nesse ano, né, em que a gente tem retomado essa discussão por diversas vezes ao longo do ano, que é a formação de professores, e, especialmente, no dia de hoje, a questão da formação dos alfabetizadores. Não de uma maneira abstrata, apenas, mas de uma maneira apoiada na prática, pensando numa experiência específica, como a Magda vai dizer para vocês, que é a experiência dela com a formação de professores num município mineiro, que é o município de Lagoa Santa, que vocês todos deviam conhecer, porque é onde tem uma gruta importante, né? Não conhecem, né? Que é a de Maquiné, né? Então, é um município em que ela tem desenvolvido há vários anos um trabalho de formação de professores e de busca de melhoria da qualidade da educação do município por meio da formação de professores. Então, por isso que ela está aqui, por isso que vocês estão aqui. Vocês foram chamados porque também atuam na formação de professores, assim, de alfabetizadores, assim como nós. Então, é uma oportunidade de a gente debater esse tema a partir dessa experiência concreta e das possibilidades de abstrair desse caso princípios ou diretrizes mais gerais que possam servir para outros casos, para outros programas de formação, para outras situações de formação. Então, é um prazer muito grande contar com a presença de vocês, e é um prazer muito grande contar com a presença dessa pessoa especial para todos nós, né? Estou vendo a cara de todo mundo aí feliz, que é a
a presença da Magda. Eu preciso agradecer a todos os internautas que estão nos acompanhando, né? Mais tarde também eles vão poder enviar perguntas, observações, e a gente vai poder interagir não só com as pessoas que estão aqui, mas com as pessoas que estão em suas casas através da internet. Obrigado, Magda. Obrigada, Dutti. Obrigado a vocês pelo interesse de estar aqui. É um prazer muito grande para mim estar aqui, para poder tocar essa experiência. Eu falei com o Dutti, eu fico muito tensa de expor esse trabalho que eu venho desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, fico muito feliz de poder confrontar o que a gente está fazendo com o pensamento de pessoas que estão com as mesmas preocupações. Eu gostaria, antes de explicar um pouco essa minha trajetória de professora universitária, pesquisadora, para um trabalho voluntário há já quase 13 anos com o ensino público. Eu trabalhei na universidade sempre com a formação de professores, né? Enquanto o Dutti esteve lá comigo, nós fazíamos isso, e eu fazia antes dele chegar lá, e continuo fazendo, continuei fazendo até... Eu não falo, em geral, assim, que até eu me aposentar, não. Eu falo até me aposentarem. Porque vocês sabem que a gente chega aos 70 anos, eles aposentam a gente, né? Não pergunto se a gente quer ou não. Mas eu saí um pouco antes, saí um ano antes, porque o meu apego com a UFMG era tão grande, eu falei, não quero ser mandado embora pela UFMG. Então, eu me aposentei, e aí decidi realizar um sonho que eu acalentava há muito tempo e esclarecer preocupações que eu tinha muito na universidade. Porque, trabalhando com formação de professores, tanto formação chamada inicial, né, nos cursos de pedagogia e na licenciatura de letras, e com a formação também chamada continuada, em projetos que nós desenvolvíamos lá no nosso CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação, há uma preocupação muito grande, uma insatisfação que eu tinha sempre, de duas naturezas. Uma era estar formando professores sem ter convicção de que o que a gente estava fazendo nessa formação ia funcionar na prática real, né? Porque tanto as pesquisas que eu fazia e que orientava, essa coisa que a gente vai lá na escola ver o que está acontecendo e volta para a universidade, me mostravam que havia uma distância grande entre a formação e o que ocorre realmente nas escolas. Essa era uma questão que eu queria clarear, se era assim mesmo, por que era assim, mas podia ser diferente. E a outra questão, essa talvez até mais séria e, eu diria, mais dolorosa, é por que a escola pública não podia ter a mesma qualidade da escola privada. Por que as crianças das camadas populares recebiam uma educação de menor qualidade? Por que nós passamos décadas e décadas lutando pela qualidade da educação pública, do ensino público, e nunca conseguimos realizar isso? Por que isso ocorre? É possível ter qualidade na educação pública? Como? Quais os caminhos? Então, essas preocupações, depois da aposentadoria, que me levaram a voltar para a escola, onde eu tinha começado há 30, 40 anos antes, né? Voltar para a escola, num primeiro momento, numa creche comunitária de um aglomerado de Belo Horizonte, e depois numa rede pública, de que eu vou falar aqui. Eu trabalho nessa rede pública como trabalho voluntário nas duas situações. O que me preocupava muito, porque
Eu escrevi um livro nos anos 80, Linguagem em Escola, uma perspectiva social, né? E os anos passavam, e aquilo que eu discutia naquele livro, não sei se alguém conhece, que era defender que as crianças das camadas populares não são deficientes, são diferentes, e que era possível uma educação de boa qualidade para essas crianças, diferentes daquelas de uma escola que foi feita para a burguesia, né? E tudo continuava na mesma, né? E tanto continuava na mesma que esse é o único livro meu que não para de vender. Ele já está na 18ª edição, e já vendeu uma quantidade de livros que eu mesma fico preocupada de ver que esse livro anda na mão de tanta gente. Mas o pior que eu acho disso, tem um melhor também, né? Mas o pior que eu acho disso é o significado que isso tem, é que o problema continua, né? Então, tudo isso é que me levou a... como diz as minhas filhas, o meu neto fala assim: ô, vó, por que você não é uma avó igual às outras? Eu falei: como é que é vó igual às outras? Fica em casa, vai fazer sobremesa para a gente. Mas foi o que me levou a não ser uma avó igual às outras, né? Porque é o que eu falei com ele, há uma coisa que dentro de mim, que é algum compromisso social, que essa aí não tem jeito de tirar, né? Então, eu não vou poder ser uma avó igual às outras. Bom, então, explicado isso, eu gosto de explicar para contextualizar como é que eu fui cair nessa experiência na rede pública, que tem me dado a maior satisfação, porque eu tenho aprendido muito mais do que eu aprendi na universidade e porque eu tenho visto resultados que me dão esperança. Bom, o título da exposição é esse aí. Deixa eu ficar para cá. É uma alternativa, quer dizer, não é uma solução, é uma alternativa de desenvolvimento profissional, não é de formação, embora o termo formação esteja lá, mas agora mesmo eu vou insistir nessa diferença, de formação profissional de alfabetizadores. Quando eu dei o título para o Dutti, eu falei: eu detesto estas, eles, elas, porque isso pesa na linguagem, né? E não há necessidade, porque, na verdade, esse masculino nosso é um neutro, né? Mas, enfim, eu, com medo das feministas, eu prefiro fazer assim. Porque aí todo mundo se identifica, né, com isso que está, com a alfabetização. Bom, eu vou retomar rapidamente para situar essa alternativa os processos que vocês já conhecem bem de formação de professores, né, tradicionalmente chamada formação inicial, formação continuada. Essa inicial, no que se refere ao grupo que nos interessa aqui, que seriam professores da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, as modalidades são essas, né? Aqui, eu sempre ponho um adjetivo antes do magistério, que é assim: o saudoso magistério. O saudoso magistério, que ainda existe aqui e ali, muito pouco, né, mas que era um curso de formação de professores que realmente formava professores, que era voltado para isso, com esse objetivo, né, específico. O normal superior, que foi também uma esperança que eu tive, mas que se frustrou, né, porque, na verdade, seria aquele magistério elevado ao curso superior e já com características mais avançadas. Mas também alguma coisa que não vingou no país, né? Se há esses, não sei se concordam comigo, mas se há normal superior, são todos de qualidade muito inferior ao que era o magistério anteriormente. E o curso de pedagogia, que eu vou falar mal também. Porque o curso de pedagogia é uma luta antiga
para que o curso de pedagogia realmente forme professores para a educação infantil, para as séries iniciais, o que não tem acontecido em lugar nenhum desse país. Tá? E há uma resistência muito grande a qualquer mudança no currículo do curso de pedagogia, que pode estar formando muito bem, talvez esteja, acho que está, pelo menos em vários lugares, formando bons especialistas em educação, mas não professores de sala de aula, né, que vão trabalhar nas séries iniciais e na educação infantil. Então, na verdade, a gente está atualmente muito mal servido de formação de professores para essa faixa etária, essa faixa da escolarização. Há outra alternativa que também, a primeira ali, né, é a chamada continuação, a continuada em rede, que eu quero opor aqui a de rede. Quer dizer, a preposição aí vai fazer uma diferença no conceito que eu vou propor para essas duas. Né? A primeira, essa em rede, é uma rede. A rede aí é metáfora, nos dois casos, mas são metáforas diferentes. Né? A continuada em rede, qual é a metáfora? O rede, nesse caso, é uma articulação entre MEC, né, os órgãos superiores federais de educação, com as universidades, que fazem convênio, acordos com os municípios, que, por sua vez, fazem com os professores, e isso forma uma rede. Né? Mas é uma rede em que há uma hierarquia. Parte lá do MEC, as universidades que vão cumprir já estão sujeitas a uma série de normas, né? E depois essas universidades estão hierarquicamente superiores aos municípios. E, sobretudo, o que eu acho mais difícil nessa formação em rede, há muita coisa difícil. Mas uma delas é a questão da adesão, né? Que é uma inspiração democrática. Faz quem quer. Né? Os municípios que querem aderem à rede. As universidades que querem fazem sua adesão para ajudar o MEC. Depois, os municípios que querem fazem sua adesão para formar seus professores. Dentro dos municípios, os professores que querem fazem adesão para seguir os cursos. Então, se isso é democrático, não me parece que seja democrático no bom sentido, por outro lado, é como se você pensasse assim: quem quiser melhorar, melhora. Quem não quiser, não melhora. Né? Que realmente não é o que a gente tem de pensar na educação. Todo mundo tem que melhorar. A educação tem que subir toda ela. Não é uma questão de aderir ou não aderir. Um segundo aspecto que é complicado nessa formação em rede, além desse de ser a adesão, e é muito consequência dessa adesão, é que os cursos são curtos, né, em geral, partem de uma programação que é feita ou no MEC, ou nas universidades, ou em ambos, em articulação, né, e aí se reúnem professores que são de diferentes municípios, de diferentes escolas, aqueles que aderiram, né, que recebem uma formação. Por mais que os formadores se esforcem para articular isso com a prática, é muito difícil, porque você tem pessoas com práticas diferenciadas, em territórios diferentes, em contextos diferentes, né, e que não constituem um conjunto. Né, não é um grupo de professores que é realmente um coletivo. Né. Então, aí o melhor que pode acontecer é que esses professores voltam e melhoram a sua sala de aula, mas não melhoram a sua escola, não melhoram a sua rede, né? A não ser se não fizer, que façam um esforço grande para isso. Há muito tempo que nós estamos funcionando com esse tipo de formação. Às vezes, muda um pouco. Vejam, a gente teve o proletramento, que vocês devem ter conhecido, que funcionou assim,
né? Agora nós temos o PNAE, que também funciona assim, é por adesão, mas como o proletramento teve uma evasão muito grande, aí vem o recurso, vamos dar um dinheirinho para os professores fazerem esse curso, então os professores recebem bolsa para segurar a evasão, mas isso não segura a qualidade, não muda o modelo, né? E talvez seja o que precise ser mudado. Bom, uma formação que chamada ali de rede é a minha alternativa que eu estou tentando e que eu quero descrever para vocês, que é uma formação que atinja a rede inteira, todos os professores, todas as escolas, e que, sobretudo, todas cresçam igualmente, mais ou menos no mesmo ritmo, né? De modo que você não tenha, que é outra coisa um pouco difícil de a gente se conformar, cada vez que saem resultados dessas avaliações externas, aí começa os jornais a dizer assim, lá no interior do Piauí, no município, não sei qual, tem uma escola que está com IDEB altíssimo e tal. E uma outra escola, não sei aonde. Bom, ótimo para essa escola, mas e para o país? Né? Isso só serve para reforçar que o país não está bem, porque é uma escola aqui, outra ali e outra lá. Né? E não é isso que nós temos que perseguir. Né? Nós temos que perseguir um crescimento da qualidade, tanto quanto possível, geral, de todas as escolas, de todas as crianças, né? De formação de todos os professores. Num país grande como isso, não é fácil, né? Mas aí eu resolvi fazer no meu pedaço. É um pedaço em que eu tenha alguma possibilidade, ver se isso é possível, né? Depois da exposição da alternativa, a gente vai conversar um pouco sobre o que isso significa no contexto geral do país. Então, a ideia aí de formação de rede é dar à rede, é também uma metáfora, mas uma metáfora diferente, é que não há uma rede com nós mais altos do que os outros. É uma rede realmente igualitária, né, que constitua uma coletividade mesmo, com um conjunto de pessoas com os mesmos objetivos, tentando a mesma coisa, se esforçando na mesma direção. Tem que olhar o número para ver se é para passar para frente. Ali a minha preferência, eu destaquei aí o desenvolvimento profissional para dizer por que nós temos preferido lá usar o termo desenvolvimento profissional. Porque, na verdade, no início não era formação em rede só. Aliás, no início não era o que é agora, e o que é agora não é o que vai ser daqui para frente, porque, como é uma construção coletiva, as coisas vão mudando, se acertando. Eu vou mostrar vários momentos aí em que a gente não é a questão de reformular, é de reajustar o projeto à medida que ele vai crescendo, né? Então, a partir de um certo momento, e foi sobretudo conversa com o Júlio, nosso professor lá na Faculdade de Educação, que falou, mas vocês podiam não falar em formação, isso que vocês estão fazendo aqui não é formação. Realmente, nós não estamos lá formando professor, porque eles já vieram formados. Formação, no sentido próprio da palavra, é aquilo que aconteceu no curso de graduação, né? O que se está fazendo é desenvolver os professores profissionalmente. Eles estão exercendo uma profissão para a qual foram formados, e com o impacto da prática, o contato com a prática, vai se dando um desenvolvimento profissional. E o que você pode fazer como acompanhamento, como alternativa, é ajudar e ser ajudado por esse desenvolvimento profissional, né? Talvez essa seja a experiência mais relevante que eu estou tendo nesse projeto.
e que já tinha tido na creche, que eu mencionei para vocês, né? Eu fiquei 5 anos naquela creche comunitária, enfim, estava eu lá, recém-saída da UFMG, e não sei como designar, enfim, um prédiozinho bem precário, né, com um monte de crianças de 0 a 5 anos, professoras da comunidade, sem nenhuma formação específica, para trabalhar com aquelas crianças, fazer o melhor para as crianças. Porque os olhos têm que estar sempre nas crianças. Outro problema da formação de professores é botar os olhos nos professores. Tem que botar os olhos nas crianças e ajudar os professores e tendo que os professores ponham os olhos nas crianças, né? Porque as crianças é que nós temos que, sobretudo quando nós pensamos isso em camadas populares, escola pública, as crianças é que nós temos que dar instrumentos para avançar, e não só na escolarização, mas na vida, né? Então, o que mais me marca nessa experiência é que a gente sai da universidade com muito conhecimento, né? Depois, então, que eu fiquei 40 anos na universidade fazendo pesquisa, estudando, formando, lendo, escrevendo livro, você sai sabendo muita coisa e achando que sabe o que deve ser feito, né? E quando você chega na prática da escola, né? Quando você vê a interação das professoras entre si, na escola, com a administração da escola, como as nossas teorias, ora não funcionam, ou funcionam mal, né? Ora podem clarear problemas que estão acontecendo, né? E que ajudariam, ora tem que ser reformuladas, porque a prática te mostra que não é isso que você estava pensando, né? Então, o que a gente sempre falou muito na universidade, que é a teoria e a prática, né? A praxis que nós temos que fazer, a articulação da teoria com a prática. Só que, do meu ponto de vista, a gente não sabe direito o que é isso na universidade, enquanto você está presa na instituição que te obriga a ficar 40 horas dentro de lá, em dedicação exclusiva, e você, se quiser ir à escola, é só para fazer pesquisa, né? E aí, você, quando entra na escola, vê que é preciso, que essa relação teoria-prática não é tão simples como se parece, como se pensava, né? E que é alguma coisa de grande complexidade, de grande riqueza, sobretudo. Eu não sei se elas podem perguntar durante ou se nós deixamos para o fim. Bom, se vocês tiverem assim, uma dúvida, que vocês não podem esperar, vocês perguntam agora. Desde que não seja pergunta difícil. Mas o que deixa eu explicar um pouco melhor, porque depois não vou ter muita oportunidade de voltar a isso. Embora vocês vão sentir isso subjacente em tudo que eu vou apresentar aqui. Esse impacto teoria e prática, porque, na verdade, é um impacto, né? Há o impacto que começa na própria administração das redes públicas, né? E eu estou agora na 3ª secretária de Educação, e, a cada momento, você tem que ficar muito ágil para conseguir manter um projeto em andamento. Isso, a minha experiência prévia sempre foi essa, né? Eu tive uma experiência muito rica na universidade, que foi com a organização de um colégio universitário, que ia funcionando muito bem, mas aí teve que fechar, porque a reitoria achou que não era mais, o governo federal achou que não tinha mais sentido e tal. E esse risco a gente corre cada vez que muda a secretária, muda a equipe, né? E aí isso traz as suas teorias
começam a balançar diante dessa situação. Aí, mais miudamente, as teorias não servem, não se adequam a todo lugar, né? Então, nós temos, nesse município, como eu vou dizer daqui a pouco, escolas que estão em territórios muito diferentes, né? Então, essa articulação teoria e prática é uma em cada lugar, né? Quase isso, na melhor das hipóteses, em cada bairro, em cada conjunto de escolas. Então, não é... Na faculdade, a gente dá os cursos, como também, em geral, na formação em rede, e depois achou que está todo mundo formado e vai lá, mas cada um vai para onde, né? Porque qual é o contexto em que cada pessoa vai estar. Outra coisa também que me abriu os olhos é porque a gente sempre fala muito, e deve falar mesmo, que é fundamental a articulação com as famílias, né? Que é preciso articular com as famílias têm que participar da educação da escola, colaborar com os filhos, né? Só a escola que educa, é a família também. Bom, aí você se depara com uma situação em que a família não tem condições reais, concretas, de fazer aquilo que a gente sonha que elas deveriam fazer, as famílias, né? Por quê? Porque elas vivem situações muito difíceis, as crianças das escolas públicas, né? Elas realmente não têm escolaridade que dê para ajudar no dever de casa, né? Então, não, os pais têm que ajudar no dever de casa. Mas ajudar como? De que jeito? Os pais não comparecem à reunião. Você chama reunião para discutir as questões, parece meia dúzia de mães, se tanto, né? Pais não comparecem nunca. E as outras, eu falei, gente, no começo eu disse assim, gente, vai, manda bilhete, fala que é importante, vai lá na casa, não sei o quê. Aí elas voltam dizendo assim, mas eles não têm condição mesmo. A mãe sai para trabalhar às 7 horas da manhã, volta às 8, 9 horas da noite. Como é que ela vem na reunião, né? E coisas desse tipo. Então, a gente tem uma visão idealizada do que é família, né? E do que é criança até, né? Então, essas coisas é que a gente vai acordando, né? A gente que sai da academia, né? vai percebendo, embora eu tenha começado a minha vida na escola pública, depois fiquei 40 anos na universidade, foi 40 mesmo, a hora que eu fui aposentar, a moça falou assim, meu Deus do céu, você já podia ter aposentado 10 anos atrás. Mas eu não queria. Mas devia ter aposentado e ido fazer isso que eu estou fazendo agora, que eu acho que estaria mais feliz. E, sobretudo, o que eu vou mostrar ao longo do que nós estamos fazendo lá em Lagoa Santa, como é que o quanto a gente aprende com as professoras, porque a gente acha que elas não sabem. Aí você vai formar, né? E aí você dá lá suas aulas e estou formando as professoras. Você se esquece, você ignora que elas sabem muito. Elas sabem mais do que a gente de muita coisa, né? E o quanto que você aprende nessa formação. Tudo isso para dar uma síntese do que eu tenho vivenciado durante esse tempo e que me fez ver que pretensão dizer que eu estou formando essas professoras. Eu não estou formando, elas estão me formando tanto quanto eu estou formando elas, e é para considerar assim. Na verdade, nós estamos desenvolvendo profissionalmente. Elas estão se desenvolvendo profissionalmente e eu estou me desenvolvendo profissionalmente. Um pouco tardiamente, mas também estou me desenvolvendo profissionalmente. Essa é a razão. Bom, agora vamos ver se... Eu tenho um pouco de medo, sabe? Porque eu estou fazendo muita coisa. Nós estamos fazendo muita coisa lá que muita gente diz assim, que é absurdo. Mas, enfim, depois eu vou provar que está dando certo. Eu prefiro... Eu coloquei lá a formação de alfabetizadores, e eu não gosto muito do nome, eu te peço, que precisa beber água. Do nome alfabetização, letramento, que a gente fica nessa coisa entre alfabetização, letramento, isso
já está mais ou menos esclarecido, mas ainda tem muita dúvida com relação a isso. Então, eu prefiro, para não ficar batendo muito nessa tecla, usar a expressão aprendizagem inicial da língua escrita, porque realmente é isso que é preciso fazer. Aprendizagem inicial da língua escrita, porque isso abrange desde a educação infantil, e eu digo desde a creche, né, até hoje a gente continua aprendendo, né? Já você tira o inicial, a gente é uma aprendizagem permanente. Mas o inicial ali define que o inicial está sendo considerado aqui como educação infantil, 0 a 5 anos, e anos iniciais, 1º ao 5º. Nós, agora, no projeto, esse ano estamos começando a avançar para 6º a 9º, mas isso vem já. E trabalhando com alfabetização e com letramento. Não vou me deter, só para dizer a que eu estou me referindo, né, trabalhando em alfabetização considerada como aquisição de uma tecnologia, considerando que a língua escrita é uma tecnologia que o ser humano, graças a Deus, inventou, né, e é um verdadeiro milagre, né, se a gente pensar bem, como é que há 3.000, 4.000 anos atrás, conseguiram perceber que você podia, em vez de desenhar, você podia registrar o som das palavras, né? Essa descoberta que a criança tem que refazer, né? Que a criança repete. Então, e aí se inventou uma tecnologia, que é essa representação de sons, e que sons, os fonemas da língua, né? Esses sons que a gente não consegue pronunciar isoladamente, né? E que nem percebe quando a gente fala. Então, ele está envolvido nos sons que vêm antes e depois. Mas como é que a humanidade, já há tantos milhares de anos atrás, já conseguiu inventar esse sistema de representação? E criando uma tecnologia que envolve muita coisa, né? Além do sistema, de um sistema alfabético, essa representação de fonemas em grafemas, um sistema ortográfico, uma convenção para o uso desse sistema alfabético, é um sistema ortográfico, e também portadores do texto, né? Que também foram evoluindo ao longo do tempo, e instrumentos para desenhar os grafemas, né, as letras, que também foram evoluindo ao longo do tempo, né? Hoje a gente usa uma caneta Bic, ou usa um lápis, né, com a maior tranquilidade, sem pensar o longo caminho que a humanidade andou para chegar a isso, né? Há pouco tempo eu comprei um livro sobre a história do lápis, que é uma coisa assim, de 400 e tantas páginas, como é que, aos poucos, se foi inventando. Hoje a gente pega, vê aqui esse tubinho, e não se dá conta, para chegar esse tubinho com um grafite dentro, né? Essas invenções todas foram criando uma tecnologia da escrita, né? Para a gente ajudar a criança a se apropriar dessa tecnologia, é preciso que a gente tenha claro o que é isso, o que é alfabetização. Daí a importância, no meu entender, do surgimento da palavra letramento, para que você veja esses dois aspectos, essas duas facetas da aprendizagem inicial da língua escrita. É aprender a tecnologia e aprender a fazer uso dessa tecnologia nas situações sociais em que a escrita está envolvida, né? O desenvolvimento de habilidades de uso da tecnologia da escrita. Mas não separadamente. Se a gente vai olhar historicamente, a gente até sempre fez isso, né? Eu, quando alfabetizei, eu alfabetizei assim. Esses meninos têm que aprender a ler e escrever, no sentido de codificar, decodificar. Depois que eles aprenderam a ler, aí a gente passava por livro de leitura. Antes era cartilha.
não tinha nada a ver com leitura. A leitura é Eva viu a uva, a babá baba, né? O bebê baba, não sei. Que não é texto, né? Mas o avanço é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aprender a tecnologia, desenvolvendo habilidades de uso dessa tecnologia nas situações reais de leitura e de escrita. E vice-versa, né? Então, é um processo que a alfabetização levanta letramento, letramento levando a alfabetização, né? A tecnologia para desenvolver habilidades de uso, o desenvolvimento de habilidades de uso para desenvolver a aquisição. Então, essa é a ideia que é o fundamento do projeto. Então, em síntese, reformulando um pouco o título, a alternativa que eu vou passar a apresentar agora a vocês é de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento profissional de professores de uma rede, quer dizer, da rede inteira, de ensino na área de alfabetização e letramento, entendendo que essa área começa na creche e vai por aí afora, né? O projeto está centrado, por enquanto, até aqui, o 5º ano, e começa a se estender agora para o 6º ao 9º. Bom, esse projeto ele começou em 2007. Então, nós estamos em 2013, nós estamos entrando no 8º ano, né? Estamos no 8º, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós completamos agora em abril o 7º ano, e estamos entrando para o 8º ano. E como o Dutti já falou, é um projeto aí, desse Lagoa Santa. Para vocês se situarem um pouco na cidade de Lagoa Santa, aquela primeira foto lá mostra por que chama Lagoa Santa, que é uma grande lagoa. Alguém aqui conhece Lagoa Santa? Ah, muita gente conhece. Olha que gente feliz. Está vendo? Quem não conhece, prepare-se para levantar a mão de outra vez. Eu tenho um apego muito grande a essa cidade, porque quando eu nasci, vocês nem perguntem quando, meus pais já tinham uma casa lá, era uma vila, uma aldeiazinha, né, e que o povo de Belo Horizonte construía pequenas casas lá para usufruir dessa lagoa, onde se podia nadar. Eu nadei muito nessa lagoa, agora já há muito tempo que é proibido nadar na lagoa para evitar a poluição, essas coisas dos ecochatos, né? Então, a gente não pode nadar mais, mas também não pode mais correr de lancha na lagoa que podia antes. Então, é um apego antigo. Depois eu vou dizer a vocês como é que não foi esse apego que me levou a esse projeto, mas foi, de certa forma, também isso que me levou a esse projeto. Como o Dutti falou, todo mundo conhece como sendo o lugar em que o Lund passou grande parte da vida dele. Nas cavernas, é uma região de cavernas, de grutas, né? Então, a figura do Lund marca muito o local. Aqui é de uma gruta quase dentro de Lagoa Santa, que é a Gruta da Lapinha, Maquiné um pouco mais distante. Muito bonita a gruta, está agora toda iluminada, a visita lá é imperdível. E ali a Luzia, né, que foi o fóssil encontrado lá como o fóssil mais antigo da América Latina, eu acho, 12 mil anos e tal, que recebeu o nome de Luzia, e fizeram essa reconstituição do rosto dela, né, que as crianças... Lá a gente trabalha muito com essas características da região, e as crianças falam assim, nossa, mas a gente era feio assim. Bom, então é nesse contexto aí que o projeto se desenvolve. A rede, ela tem 21 escolas distribuídas nessa diversidade aí, que é alguma coisa que exige do projeto um trabalho específico, porque nós temos instituições que têm a creche e a pré-escola,
ou seja, crianças de 0 a 5 anos são 3. Então, ficam só as crianças até 5 anos nessas 3 escolas. 2 escolas são só de educação infantil, mas não tem a creche, só tem 4 e 5 anos, né? Infantil 1 e infantil 2. Depois nós temos 7 escolas que têm o pré, 4 e 5 anos, e 1º ao 5º, são 7 escolas. Depois nós temos escolas que têm o pré e o ensino fundamental inteiro, 1º ao 9º. Depois, escolas que têm o ensino fundamental, não tem educação infantil, mas de 1º ao 5º só, são 3 escolas. E temos 2 escolas que têm o ensino fundamental inteiro. Então, você percebe a diversidade de professoras nessas escolas. Se vocês contarem ali, nós temos 16 escolas que têm educação infantil e 16 escolas que têm 1º ao 5º. Algumas que têm também infantil, outras que não têm. Mas a situação é essa. Não são muitas escolas, mas são mais ou menos a maioria dos municípios brasileiros, tirando, obviamente, das grandes capitais e das cidades maiores, que tem mais do que isso, né? Mas grande parte dos municípios brasileiros tem 20, muitos têm menos do que isso, muitos têm um pouco mais do que isso. Então, não é o tamanho da rede que possa fazer diferença, talvez. Bom, nessas escolas, nós temos uma infraestrutura boa nas escolas. As escolas são todas bons prédios, ou razoáveis, pelo menos. Todas elas, uma coisa que foi feita logo de início, assim que eu cheguei lá em 2007, minha primeira previdência foi o seguinte: quero conhecer as escolas, vou trabalhar aqui sem conhecer as escolas. Então, fui de escola em escola. E uma das perguntas que eu fazia era assim: a biblioteca? Vocês já imaginam as respostas, né, que me deram e as coisas que eu vi, né? Então, biblioteca, fala, nós temos, então vamos ver. Aí a biblioteca era um lugar cheio de livro didático. Livro didático por quê? O MEC manda os livros, depois eles escolhem outro livro, mas aqueles antigos ficam lá e vai juntando aquele monte de livro didático, né? Outras tinham, mas aí era um lugar que funcionava como sala de professor, sala de castigo, sala de não sei o quê, sala não sei o quê. Tudo funcionava ali e chamava biblioteca, né? E outras nem tinham. Então, aí a primeira providência foi uma negociação com o prefeito, a secretária da Educação do momento, tem que ter biblioteca em todas as escolas. Mas não tem espaço. Vai ter. Vai ter espaço. Então, vamos lá, de escola por escola, para ver o espaço. E aí, eu fui identificando os espaços. Essa sala aqui, o que é? Até sala de professor, eu transformei em biblioteca. É sala de professor. E é usada como? Para a gente tomar lanche. Quanto tempo dura o lanche? 15 minutos. Então, vocês vão tomar o lanche em outro lugar, porque vai ser a biblioteca aqui, né? E onde não tinha biblioteca, eu tinha um argumento forte, que eu falava com o prefeito assim: se você não fizer um puxadinho em tal escola, para a biblioteca, eu estou indo embora. Não, vou fazer. Resultado, no fim de 2007, todas as escolas tinham biblioteca. Agora, que bibliotecas? Infantil. Biblioteca infantil, para caracterizar a biblioteca para a educação infantil e as séries iniciais. No primeiro momento, tem bibliotecário aqui? Ninguém é bibliotecário? Que bom. Porque, no primeiro momento, nós conseguimos muitos livros. Não só isso, aí nós não podemos reclamar que o governo federal tem dado muito livro para as escolas. Vem um PNLD todo ano, vem as caixas que acabaram de chegar de material complementar, né? Então, chegam. E eu ainda fiz articulação com várias editoras, e que eu falei, tem que botar livro na escola, né? E aí chegaram, não podemos nos queixar da quantidade de livros, e anualmente as bibliotecas são enriquecidas. Mas eu falei das bibliotecárias porque marca acadêmica também.
vamos organizar as bibliotecas direitinho, né? Então, eu chamei uma bibliotecária para explicar como é que elas organizavam os livros, fichavam, emprestavam. Mas era uma coisa tão complicada, tão confusa, que eu falei, tá bom. A hora é porque tinha que usar o Dewey, não sei o quê, botar a letra, o número, não sei o quê. Eu falei, ixi. Eu sei que na hora que ela saiu, eu falei, esquece. Esquece, vamos bolar o nosso processo que seja adequado para as crianças. Nossas crianças não vão procurar lá a letra V, vezes zero, não sei o quê. Aí construímos em conjunto, eu vou dizer esse conjunto de construção qual que é, um processo que é usado lá por cores, né? Então a gente definiu poesia, a gente bota uma faixinha, pega um durex colorido de azul e prega assim, isso aqui, o menino sabe aqui, é poesia. E se ele tira um livro de poesia, ele sabe que volta com o azul para o lugar que está o azul, e que ali é poesia. Já desenvolveu o conceito de gênero nas crianças, né? Aqui é história de bruxa, aqui são contos de fadas, aqui são isso, aquilo e tal. Fizemos uma listinha que, às vezes, é alterada conforme os livros que chegam. E as bibliotecas, outra coisa. A biblioteca de infantil, você não pode pôr os livros assim, porque o livro não tem lombada, né, em geral, da biblioteca infantil. Então, os meninos veem aquelas coisinhas enfileiradas lá, não sabem o que é. Não, nós temos que arranjar uma forma de mostrar as capas dos livros. Mas como? Né? Sair comprando essas estantes sofisticadas e tal, não é possível. Então não tem jeito, vamos ver o quê? Aí elas mesmas bolaram umas bolsas, né, de plástico. Essa é uma alternativa. Outra alternativa é pegar trilho de cortina, botar assim, aí os livros ficam todos em pé. Enfim, a criatividade, outra coisa que eu aprendi. Não há nada que supere a criatividade de professoras para achar soluções para os problemas, soluções brilhantes para os problemas, né? Então, as nossas bibliotecas, eu pensei de botar umas fotos aí, mas falei, também é coisa demais, eu já achei que isso estava muito comprido, mas as bibliotecas são lindas, né? E eu, todo ano, faço visita de surpresa. Eu tiro uma semana para ir em todas as bibliotecas e ver se elas continuam, para ver se não cai na rotina, né? E aí tem tapetes, tem almofadas, e para as crianças deitarem nas almofadas, lerem, tem que ir à biblioteca toda semana, a turma toda, e além dos cantinhos de leitura nas salas de aula, né? Então, e toda escola tem sala de computador. E essa está mais difícil, viu, Márcia, para fazer funcionar. Porque começou a dificuldade com as professoras, porque quando eu cheguei lá, as professoras não chegavam perto de computador, nenhuma. Eu falei, gente, a gente vai facilitar tanto se a gente comunicar por e-mail, né, durante a semana, dúvida que vocês tiverem, coisa que eu quiser sugerir para vocês e tal. Lá, medo. Atualmente, todas têm e-mail, eu tenho e-mail de todos têm e-mail, a gente conversa por e-mail muito, elas já sabem acessar a internet, achar coisas na internet, etc. Para os alunos está mais difícil isso. O que dificulta também é porque eles puseram lá na rede o Linux, e aí pronto, Deus me livre, né? Mas, enfim, está funcionando desse jeito. Isso para dar uma ideia da infraestrutura das escolas. Agora, como que foi organizado uma rede com 21 escolas? Um número grande, como vocês viram aí, de turmas de diferentes, né? A organização foi feita assim. Nós criamos um núcleo de alfabetização e letramento, que, em tese, é subordinada à secretaria, mas tem bastante independência. As bolinhas aqui embaixo são as escolas, né? São as 21 escolas. Esse núcleo é constituído de uma professora de cada escola, escolhida pelas colegas. No primeiro momento, a secretária falou assim, então, vai a pedagoga de cada escola. Eu falei, não, eu quero professora que está na sala de aula.
vivenciando o processo de alfabetização com as crianças e tal, né? Porque o pedagogo, muito frequentemente, é o que fez o curso de pedagogia, muito frequentemente não tem prática de sala de aula, né? E tem uma posição que precisava evitar de hierarquicamente superior às professoras, né? E eu achava que era importante que fossem iguais, um conjunto de iguais, escolhidas pelas colegas, porque aí você tinha a garantia de uma liderança da professora na escola. Então, cada escola escolheu a sua representante, constituíram esse núcleo de alfabetização e letramento. Com esse núcleo, eu me reúno toda semana, na tarde de segunda-feira, e, eventualmente, na manhã de terça-feira, eu fico em Lagoa Santa esses 2, na segunda e na terça. Bom, esse é o certo. Fora os outros, durante a semana, vou para uma coisa ou outra, semana de visitar a biblioteca, eu fico lá a semana inteira. Mas funciona assim. E essas são chamadas as professoras do núcleo, né? E o que é interessante nisso é elas trabalham, elas são o apoio nas escolas. Elas têm um horário mensal, não conseguimos mais do que isso, mas um horário mensal para se reunirem formalmente com todas as professoras da escola. Uma reunião como essa aqui, em que são discutidos os temas que elas trazem, essas do núcleo trazem das escolas, ou que o núcleo percebe que é preciso levar para as professoras, né? Além disso, elas ficam na escola como apoio e as outras procuram para pedir orientação, elas tomam a iniciativa de orientar uma professora que está com dificuldade, não está. Quando tem dificuldade, vem ao núcleo para... Outra coisa que eu acho que nós conseguimos lá, que eu acho muito bom, é que a rede, as professoras, consideram o trabalho, o projeto, como um projeto da rede, das professoras. Não é uma coisa que veio da secretaria. Quando muda a secretária, como mudou agora há pouco tempo, né, a secretária fica enciumada porque ela fala, isso não é um projeto meu. Agora eu vou ter que inventar Ela falou isso comigo, vou ter que inventar um projeto meu para marcar a minha administração, porque esse projeto não é meu. Eu falei, não é seu mesmo, não, é da rede. Então, vocês podem mudar em cima à vontade, que o projeto da rede continua. Eu dou só um exemplo para vocês que me emocionou até na época. No ano passado, os professores estavam ameaçando uma greve e resolveram fazer uma paralisação um determinado dia, fazer uma manifestação na porta da prefeitura, fizeram uma grande assembleia para resolver a tal da paralisação e a manifestação e tal. E aí, para marcar o dia, o presidente lá do sindicato propôs um dia que é o dia sagrado do repasse, segunda, quarta-feira do mês. Quando ele propôs esse dia, uma professora que nem era do núcleo falou, esse dia não dá, porque é o dia do repasse. Ele falou, não, o repasse não pode prejudicar, então vamos passar para outro dia. E mudaram o dia, né? Tanto o sentimento é de que esse é um projeto da rede. E a gente... Eu insisto com ela sempre, quando entra uma novata, aqui se fala na primeira pessoa do plural. E não é do núcleo, não. É a primeira pessoa do plural das professores da rede, é da rede inteira. Então, um projeto da rede. Essa é uma insistência grande, porque todo mundo é responsável pelos resultados da rede. Não sou responsável pelos resultados da minha turma, nem da minha escola. Sou responsável pela rede como um todo. E algumas estratégias que reforçam isso, como vocês vão ver aí.